Você já se sentiu preso em um loop infinito, como se sua vida fosse um respawn eterno em Dark Souls? Você tenta, cai, renasce e ainda assim parece voltar sempre ao mesmo ponto. Eu sei como é. Já fiquei noites inteiras encarando o teto, me perguntando: por que eu sinto que estou morrendo por dentro, mesmo tendo tudo para viver? Mas e se eu te dissesse que esse vazio não é fraqueza, mas um chamado? Que essa sensação de sufoco é o seu espírito tentando se libertar da prisão invisível da rotina? Parece estranho, eu sei. Mas talvez seja justamente aqui que começa a sua verdadeira jornada. Porque assim como nos reinos sombrios, onde cada queda ensina, cada derrota forja, a vida também é um campo de provação. E talvez a pergunta que a gente precise fazer não seja: por que dói tanto? Mas o que essa dor está tentando me revelar? Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo sem progresso? Acorda, cumpre o mesmo roteiro, rola o feed, dorme, repete. É como estar acorrentado ao fogo da mesma fogueira, retornando sempre ao mesmo inimigo, não porque ele é invencível, mas porque há algo que ainda não foi aprendido. Nietzsche chamava isso de eterno retorno. Viver a mesma cena infinitamente, sem variação, sem avanço. Parece castigo, mas é espelho. Quantos de nós não repetem erros, vícios e desculpas como se estivéssemos presos num loading screen espiritual? E o mais cruel é que, diferente dos jogos, não há botão de reset. O preço de cada repetição é o tempo da sua vida, o único recurso que nunca retorna. Talvez por isso, a dor da estagnação seja tão profunda. É a alma lembrando que nasceu para mais do que sobrevivência. É o grito de algo dentro de você que ainda recusa a domesticação, mas aqui está o segredo que quase ninguém percebe. Esse desconforto é o primeiro clarão antes da ascensão. A inquietação é o indício de que o fogo ainda arde. A rotina sufoca, mas não consegue apagar a centelha. Essa agonia que você sente, esse nó no peito, não é sinal de fraqueza. É a rebelião da sua alma contra o esquecimento. Marco Aurélio escreveu: olhe para dentro de si. Dentro está a fonte do bem, e ela pode jorrar continuamente se você continuar cavando. Essa é a essência da jornada do guerreiro das trevas. O bem não vem de fora, vem das cinzas que ainda fumegam no coração. E quanto mais você cava, mais descobre que o inferno que enfrenta não é punição, é purificação. Porque no fundo você já sabe, foi criado para algo maior do que apenas existir no modo automático. Você foi chamado para acender de novo a sua chama. Na Bíblia, Paulo descreve um contraste profundo em Gálatas 5,17. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Essa tensão que sentimos por dentro, entre o que sabemos que deveríamos ser e o que acabamos sendo, é exatamente isso. Não é apenas ansiedade ou cansaço. É uma batalha invisível entre viver adormecido e despertar para o propósito divino. Quem já caminhou pelas terras sombrias de Dark Souls sabe, não existe avanço sem confronto. Parar diante do inimigo só prolonga o inevitável. O jogo te empurra para a luta, não por crueldade, mas porque o caminho só se revela quando você decide enfrentá-lo. A vida é igual. O desconforto que sentimos quando paramos é o lembrete de Deus de que fomos feitos para nos mover, para evoluir, para renascer. É como se o Criador tivesse deixado um sinal interno, um alarme sagrado que desperta sempre que ficamos tempo demais na zona de conforto. Ele toca em forma de vazio, frustração, inquietação, não para nos destruir, mas para nos acordar. É o Espírito dizendo: ainda há batalhas a vencer. Levanta, reacende a chama. Porque a pior derrota não é cair, é aceitar viver como espectador da própria história. As maiores batalhas que travamos raramente são visíveis. Ninguém vê quando você enfrenta a voz que diz desiste. Ninguém aplaude quando você resiste ao vício, quando levanta num dia em que a alma quer dormir para sempre. Mas são essas lutas silenciosas, os chefes invisíveis, que realmente definem a sua história. E como em Dark Souls, o chefe sempre aparece quando você menos se sente preparado. Você entra em uma sala vazia, sente o coração acelerar, e de repente o chão treme.
o desafio chegou. A vida não é diferente. Muitas vezes, o boss se revela justamente quando estamos quebrados, cansados, sem fé, e tudo dentro de nós grita para fugir. Mas é aí que a coragem real nasce. A coragem de continuar mesmo sem força, de segurar a espada com as mãos trêmulas e dizer: ainda não acabou. Porque a fé não é ausência de medo, é continuar apesar dele. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7,19: o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse acabo fazendo. Essa luta interna não é sinal de perdição, é prova de vida espiritual. Apenas quem ainda está lutando sente o conflito entre a carne e o espírito. O silêncio não é paz, é rendição. E eu falo isso porque já estive lá. Já lutei contra monstros que ninguém mais podia ver. Já sorri por fora enquanto, por dentro, travava guerras sem testemunhas. Mas aprendi que isso não é fraqueza. É o sinal mais puro de que a chama ainda está acesa. Existe, porém, um inimigo ainda mais perigoso do que os monstros e os chefes: o conforto. Porque ele não chega com trilha sonora épica nem golpes mortais. Ele se aproxima devagar, oferecendo descanso, distração, recompensas fáceis, até que você acorda e percebe: não está mais lutando, está apenas assistindo a própria vida passar. E essa é a armadilha mais mortal do mundo das almas. A de esquecer que o propósito da jornada nunca foi evitar a dor, mas atravessá-la para se tornar luz. Pense na água. A água que corre permanece viva, mas a água que estagna apodrece. Os antigos samurais já sabiam disso, e o próprio Cristo confirmou em João 7,38. Do interior daquele que crê fluirão rios de água viva. A vida que flui é movimento, é criação, ação, respiração. A vida que para se torna veneno, um líquido escuro que corrói a alma aos poucos. O conforto é esse veneno disfarçado. Ele sussurra promessas de paz, mas entrega vazio. É como rolar o feed por horas, anestesiando o coração enquanto o tempo escorre pelos dedos. É como assistir outros lutarem, conquistarem e caírem, enquanto você permanece preso à mesma fogueira, esperando algo mudar. O mais cruel é que, no início, parece inofensivo. Ninguém te julga por descansar demais, por adiar um sonho, por repetir amanhã eu começo. Mas por dentro, algo começa a apodrecer. O corpo pesa, a mente se turva e o espírito grita, porque fomos criados para fluir, não para morrer parados. E talvez essa seja a batalha mais difícil de todas: romper com a ilusão de que conforto é vida. Ele mata devagar, roubando clareza, propósito e coragem. E se você sente esse veneno escorrendo pela rotina, saiba, isso não é fraqueza. É o alarme divino tocando dentro de você, dizendo que é hora de se mover. Quando o conforto ameaça te entorpecer, o estoicismo surge como uma espada afiada. Os estoicos nos lembram: a verdadeira liberdade não é controlar o mundo, mas dominar a si mesmo. Epicteto escreveu: não são as coisas que nos perturbam, mas o modo como as interpretamos. Quantas vezes já caímos em frustração porque algo fugiu do nosso controle? Uma crítica, um fracasso, uma porta fechada. Mas, assim como em Dark Souls, você não controla os monstros, apenas o ritmo da sua reação. Você decide quando esquivar, quando esperar, quando atacar. Cada morte, por mais dolorosa que pareça, traz um mapa secreto, uma lição. Sêneca dizia: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. E quem já andou pelas terras sombrias das almas entende isso. Quantas vezes você morreu no mesmo ponto e ainda assim voltou, com o coração batendo mais firme? A cada queda, algo em nós se afia. A cada erro, uma nova força desperta. O estoicismo ensina: não fuja da dor, transforme-a em treino. E a fé cristã confirma o mesmo princípio em Romanos 5,3. A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O sofrimento não é o fim, é o processo de lapidação da alma.
É o fogo que transforma o ferro em espada. A vida, como Dark Souls, nunca nos entrega vitórias fáceis. Ela nos obriga a aprender, a cair, a ajustar o passo, a continuar. O segredo não é evitar a luta, mas reconhecê-la como parte da graça. Porque até nas derrotas há propósito, e até nas cinzas há luz. Todos nós caímos. Não importa quanta filosofia lemos, quantas orações fazemos, quantas fogueiras reacendemos, chega um momento em que tropeçamos. Às vezes é uma recaída em um vício, às vezes um cansaço que paralisa. E é nesse ponto que a alma é realmente testada. Mas a verdade é outra. A queda não é prova de fraqueza, é parte sagrada do caminho. Nenhum guerreiro se torna luz sem antes caminhar pelas sombras. Em Dark Souls, não existe progresso sem morte. A cada vez que você cai, o jogo sussurra: vai desistir aqui ou vai levantar mais uma vez? A Bíblia fala disso com clareza em Provérbios 24:16. O justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios tropeçam na calamidade. Não é sobre nunca cair, é sobre sempre escolher levantar. Essa decisão silenciosa, repetida dia após dia, é o que forja o guerreiro dentro de nós. Eu mesmo já me vi muitas vezes no chão, olhando para os cacos das promessas que não consegui manter. Mas aprendi algo: levantar, mesmo com o corpo trêmulo, já é uma vitória, porque cada vez que você se ergue, prova para si mesmo que não é definido pela queda, mas pela coragem de continuar mesmo sangrando. Ninguém termina Dark Souls sem morrer dezenas de vezes. Cada respawn é um convite do destino. Você vai tentar de novo ou vai aceitar o esquecimento? A vida faz a mesma pergunta, e a resposta, sempre, está nas suas mãos. Nem toda transformação acontece de forma épica. Às vezes, ela é lenta, quase invisível, como quando passamos horas farmando experiência nas terras sombrias, derrotando pequenas criaturas, ganhando poucas almas, subindo de nível aos poucos. Parece pouco no momento, mas quando o próximo chefe surge, você percebe: foi o esforço silencioso que te tornou capaz de vencer. A vida é igual. As pequenas escolhas, levantar cedo, orar em silêncio, resistir a um vício, dar um passo a mais quando tudo em você quer parar, são os verdadeiros pontos de experiência da alma. É assim que o guerreiro espiritual é moldado, não em um salto grandioso, mas em milhares de microvitórias invisíveis. Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Ter um propósito é como ter uma missão principal no jogo da vida. Você pode até se perder em lutas menores, mas nunca esquece a direção da luz. Quando você entende o porquê das suas batalhas, até as tarefas mais simples ganham peso eterno. No cristianismo, essa mesma verdade se revela na parábola da semente. Jesus disse em Mateus 13:31-32: o reino de Deus é como uma semente que, quando cresce, se torna uma grande árvore. Ou seja, não despreze os pequenos começos. O que hoje parece insignificante pode ser a raiz da sua maior vitória amanhã. Em Dark Souls, você não enfrenta o chefe final logo no início. Primeiro precisa fortalecer a base, aprender os padrões, entender o tempo. Na vida é o mesmo. Cada vitória discreta, cada momento de disciplina, está construindo o guerreiro que você precisará ser quando o verdadeiro desafio chegar. E é isso que separa os que desistem dos que despertam. Os primeiros esperam o momento perfeito para agir. Os segundos agem mesmo quando o momento parece impossível. Nenhum herói vence sozinho. Mesmo nas terras mais desoladas, onde o chão é cinza e o céu parece mudo, há sempre outras almas caminhando ao nosso lado. Em Dark Souls, quantas vezes uma simples mensagem gravada no chão salvou a sua vida? Cuidado à frente, inimigo emboscado. Sinais deixados por desconhecidos, fragmentos de esperança entre as ruínas. E é aí que percebemos: nunca lutamos totalmente sozinhos. Na vida é igual. Cada um de nós carrega um boss diferente. Um medo, uma perda, uma dúvida. Mas quando partilhamos nossas histórias, percebemos que as batalhas se cruzam e que há força em reconhecer a dor do outro. É como uma raid espiritual. Cada alma traz uma habilidade única.
Cada coração segura uma parte do peso, e juntos enfrentamos monstros que seriam impossíveis em solidão. Os estoicos já diziam que fazemos parte de uma razão universal, uma teia invisível que une todas as consciências. E o cristianismo traduz isso de forma ainda mais profunda. Somos um só corpo, e cada um de nós é membro uns dos outros. Romanos 12:5. Você pode achar pequena a sua contribuição, mas ela é vital para o todo, porque uma fogueira só existe se houver várias brasas sustentando o mesmo calor. Eu confesso, muitas vezes só consegui continuar porque alguém, em algum lugar, não desistiu. Porque li uma palavra, vi um gesto, senti uma chama acender de novo. A coragem é contagiosa. Quando vemos outro guerreiro resistindo, o espírito dentro de nós desperta e diz: eu também posso. É por isso que precisamos uns dos outros. Porque a solidão seca o espírito, mas a comunhão reacende o fogo. O fardo dividido se torna leve, e a vitória compartilhada ganha eternidade. No fim das contas, a vida não é sobre nunca cair, é sobre continuar lutando, mesmo quando parece impossível. Em Dark Souls, cada morte não é o fim, mas parte da narrativa. O jogo sussurra: você pode tentar de novo, e de novo, até vencer. A nossa jornada espiritual é igual. Não importa quantas vezes você falhou, quantas vezes o medo te paralisou. O que te define não é a queda, é a decisão de se levantar mais uma vez, mesmo quando o corpo treme e a fé vacila. Dentro de você já existe um guerreiro, e essa batalha não é em vão, porque cada dor que você supera, cada silêncio que atravessa, cada lágrima que seca, tudo isso molda a armadura da sua alma. Você não está sozinho. Somos uma comunidade, um corpo, um exército silencioso marchando sob a mesma luz. Cada um enfrentando chefes diferentes, mas todos avançando em direção ao mesmo propósito: nos tornarmos mais fortes, mais conscientes, mais vivos. E lembre-se, cada vez que você escolhe não desistir, alguém te observa na escuridão e pensa: se ele continua, eu também posso. É assim que a chama se espalha, de alma em alma, até o mundo inteiro voltar a brilhar. Então, eu te deixo um convite. Compartilha nos comentários qual é o chefão que você enfrenta hoje. Talvez seja um vício, uma ansiedade, uma solidão profunda, ou talvez algo pequeno, mas que ainda te prende. Divide com a gente. Porque a sua luta pode ser a mensagem gravada no chão que vai salvar outro guerreiro. E se essa jornada falou com você, se inscreve e fica conosco. Porque ainda temos muitas batalhas a travar. E vencer juntos é sempre melhor do que lutar sozinho.